A paz do Senhor, queridos amados irmãos. Estou aqui dia 13/9/2019. Sou missionária Sara. Tenho algo maravilhoso e assustador para dividir com vocês. Irmãos, eu passei o dia todo, esse dia de hoje, tentando mandar esse vídeo, esse áudio. E foi uma batalha terrível. Que esse é o segundo áudio que eu estou fazendo para ver se consigo mandar. Eu passei o dia todo tentando. Amados, na terça-feira, hoje é sexta. Então, na terça-feira, eu estava indo para a faculdade. E no caminho da faculdade, eu peguei um ônibus. E eu estava sentado naquela cadeira que fica mais alta do que as outras. Do lado que o motorista dirige, né? E ali, sentado naquela cadeira mais elevada do que as outras, eu conseguia ver, a gente consegue ver todo o ônibus, né? As pessoas que estão dentro. E já quatro quarteirão da faculdade, eu observei uma mulher que estava na frente da porta do meio. Ela estava com uma bolsa no ombro esquerdo. E eu percebi que as mãos dela, a mão dela esquerda, estava como se tivesse com um livro. E deu para entender que ela estaria indo para a escola, para a faculdade, porque ali é a direção que eu tenho, a minha faculdade no centro, tem acho que umas 4 faculdades. E sentada ali, observando tudo. Quando você está dentro do ônibus, sentado, você fica observando as pessoas. Você olha fora, olha dentro. E fica prestando atenção em cada detalhe. Principalmente pelo risco, né, que a gente corre nesses ônibus hoje, de assalto. E eu observei aquela mulher. Ela estava vestida em uma blusa na cor preta, manga longa, vestia uma saia que ficava abaixo do joelho, quase no meio da perna. A saia era cor de vinho escura e tinha algumas pontinhas brancas, como se fosse flores ou como se fosse pássaros. E ela calçava uma sandália como plataforma. Em cima era preta, tipo uma sandalinha de rabicho. E embaixo, dos lados assim, a plataforma não inteira, mas assim, uma parte que ela ficava tipo um saltinho. E do lado era da cor de palha seca. De palha mesmo, essa palha de coisa seca. E ela tinha um cabelo meio cheio e que ficava no meio das costas. E ela usava tipo um prendedor. E ao lado dela tinha uma senhora. Uma senhora que estava de bermuda branca e camisa branca.
do cabelo curtinho, e essa senhora era branca. E essa moça era uma jovem e ela era morena. E aí, quando o ônibus, já descendo aqui em São Luís, na Bandeira Tribus, ele tem tipo ele faz tipo uma curva como um S. E naquele S não, um C. Naquele C, ele vai para entrar na outra avenida. E quando ele faz essa curva, que ele vai para entrar na outra avenida, eu sempre olho do outro lado que carro vem, algum carro, porque pro ônibus entrar na avenida, né? Aí até o motorista mesmo fica olhando se vem algum carro, que é para ele poder entrar na avenida. E eu tinha olhado essa jovem e prestado atenção, porque eu sou uma pessoa muito detalhista, eu observo muito. Presto muita atenção nos detalhes. Você nunca pode imaginar quando você vai precisar lembrar de alguma coisa. Então eu costumo sempre olhar todos os detalhes de um lugar, de uma pessoa. E então deu para perceber que aquela jovem ia descer nas próximas paradas, que ela estava em pé. Eu não vi de onde ela veio, nem se ela estava sentada. Eu só lembro que eu estava olhando para fora. Quando eu vi ela lá em pé. Amados, naquilo que eu olho para fora, que volta a minha visão para dentro do ônibus, aconteceu algo muito, muito, muito forte e assustador. Mas a princípio, eu achei que eu que estava com um problema na minha visão. Aquela jovem, a qual eu tinha olhado todos os detalhes, o que marcava aquela jovem, eu não estava conseguindo mais vê-la da cintura para cima. Eu só conseguia ver da cintura para baixo. E os pés dela estavam ali. A saia estava ali. Só que a parte da bolsa, da camisa dela, do braço dela, no suporte segurando ali, eu não conseguia ver. Então eu olhava aquilo, eu estava vendo aquela visão ali, e eu esfregava meus olhos, né, e dizia assim: meu Deus, será que eu vou ter complicação mesmo na minha vista? Porque a demanda dos estudos no curso de Direito é muito. E eu ali, já preocupado, que eu não conseguia ver a senhora, aquela jovem, da cintura para cima. Mas quando eu percebi que não era o problema na minha visão, eu olhei e fiquei ali, não tirei mais a vista e fiquei observando o que ia acontecer. A parte de cima da jovem não estava ali, porque eu conseguia ver através, eu conseguia ver o suporte, eu conseguia ver a janela do ônibus, a porta do ônibus, mas as pernas dela estavam ali, a saia dela estava ali, a parte da cintura para baixo, ao ponto que o ônibus descendo e balançando, dando aqueles balanço, e se movimentava o corpo daquela jovem de baixo, da cintura para baixo. E eu, com aquela visão assustadora, eu não tirei os olhos, fiquei ali.
E conforme aquele ônibus ia se aproximando da parada, ia descendo, eu percebi que aquela imagem foi desaparecendo. E foi ficando mais fraca, e até quando desapareceu por completo. O meu corpo, naquele momento, ficou trêmulo. Eu comecei a sentir o tremor, porque eu vi que algo espiritual, algo não natural tinha acontecido ali. Estava acontecendo. Mas como entender aquela situação? Mas, irmãos, eu não sei se já tenho falado em algum vídeo, algum áudio nos canais. Tem algo, um dom que eu tenho, que eu chego diante de uma pessoa é como se tivesse um pano branco, um lençol na frente dessa pessoa. Mas quando Deus quer falar com essa pessoa, quando Deus quer me revelar algo na vida desta pessoa, é como se tirasse aquele lençol, aquele pano branco. Quando tira, e eu vejo como se fosse uma tela de TV, e eu vejo tudo o que acontece na vida daquela pessoa, para onde ela foi, onde é que ela está, o que ela está fazendo, o que está acontecendo na vida dela. E o Senhor começa a me revelar, me mostrar ali tanto sofrimento, aprisionamento, se existe algum demônio, espírito, alguma coisa ruim aprisionando, sofrendo aquela pessoa. E quando ele faz isso, que eu sinta a sua confirmação para que eu vá falar com essa pessoa, eu chego com ela e começo a falar, conversar. E falar para ela, procurando o melhor jeito, para que ela não se assuste. Ou às vezes ela vem orar comigo e Deus começa a revelar, mostrar isso para mim. E ele revela o íntimo que está no coração do homem. Aquilo que ninguém mais sabe, só o teu espírito. Porque em 1 Coríntios ele fala lá, no capítulo 2, quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Eu cansei de ver pessoas se jogando, caindo no chão. Quando eu chego e Deus mostra que a pessoa leva até um susto. Ela fica, às vezes, fica até apavorada. Pessoas que se reconciliam, aceitam Jesus imediatamente. Foi o caso de uma senhora lá no Amapá, onde minha mãe estava visitando a casa dela, e a mãe dela é serva do Senhor e ela não queria aceitar o Senhor. Mas quando eu cheguei na casa dela e as irmãs começou a cantar, louvar, eu vi algo ruim. Eu não lembro nem o direito o que era que eu estava vendo. Mas a partir do momento que eu direcionei até essa moça e comecei a conversar com ela, ela chorou, se ajoelhou no chão, dobrou o joelho, e o perdão do Senhor, se reconciliou ali, aceitou Jesus. E imediatamente ela foi batizada com o Espírito Santo. E então, Deus mostra para os seus filhos, seus servos. Tem pessoas que têm esses dons. Mas mesmo acostumada a ver no mundo espiritual, a ter experiências fortes, eu nunca imaginava que eu poderia ver uma pessoa até então
Ali estava normal, em pé, uma pessoa normal de dia, irmão. Era 5 horas da tarde, era 5 e uma besteirinha. Eu estava indo para a faculdade. Mas quando eu vi aquela cena, veio dentro de mim eu não senti que se tratava de uma pessoa, de um espírito de uma pessoa, um espírito de uma pessoa morta. Eu senti que aquela moça estava viva. Mas aí, como eu tenho andado muito cansada, e com o impacto daquela visão, eu não tive como pensar e analisar e raciocinar ali. E tudo que me veio ao meu entendimento foi que Deus estava me dando aquela visão e que esta jovem estava correndo risco de vida e a qualquer momento ela sairia deste mundo. Mas ali uma confirmação minha, uma análise minha, não do Senhor. A única coisa aí, depois de alguns segundos, eu ouvi ele falar para mim. Ele só disse uma coisa. Ele só disse assim: assim será. Todos estarão seguindo o ritmo, a sua vida, naturalmente. E de repente serão tomados. E como eu estou lhe dizendo que eu ultimamente ando muito cansada por causa das audiências, que eu tenho que acordar cedo para ir lá para os tribunais, assistir as audiências já no último estágio de direito. Eu não consegui analisar mesmo, receber ali e ter o discernimento do que eu estava recebendo. E quando ela desapareceu de uma vez, quando o ônibus parou e aquela senhora que estava do lado dela desceu, irmão, foi assustador, assustador. Como você vai entender uma imagem dessa? Você está do lado, em pé, de uma pessoa e você está vendo a pessoa, você sabe que aquela pessoa é real e de repente desaparece a parte superior dela. Como entender isso? Mas só que, como já de costume ver o mundo espiritual, entender, eu tinha entendido ali no momento que aquela jovem estaria correndo risco e que eu tinha que encontrar ela para alertá-la, para orar por ela e que algo ia acontecer com ela, mas ela estava viva ali, aquela mulher estava viva. E ao descer na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi andar olhando para um lado e para outro para ver se eu via alguma jovem com aquelas características. Com aquelas características que eu tinha visto da mulher desapareceu dentro do ônibus, irmão. E eu entrei na sala de aula, assisti o primeiro horário e saí andando na cantina, andando, olhando. Eu tinha que ver, ela estava de costas, eu não vi o rosto, eu não vi. Irmãos, foi tanto detalhe que até a saia, tem uma saia, as irmãs sabem, que ela tem tipo uma cintura normal e acima um pouco da cintura da saia é como se fosse godê, fica tipo assim, bem bonitinho, fofo, meio godê. E a roupa que aquela pessoa estava vestida, estava de pano passado, estava de cinto. E o que me chamou a atenção na roupa dela foi isso. Ela estava com a bolsa preta, com a blusa de manga longa, o pano passado, a blusa preta, a sandalinha preta em cima
e aquela saia abaixo do joelho, assim, bem no meio da perna, da cor de vinho. E o cabelo dela era cheio, bem no meio das costas. E aquela mulher desapareceu. E depois de olhar por um lado e para outro e não conseguir encontrar, e terminou meu horário, eu vim para casa. Cheguei em casa, disse: mãe, aconteceu uma coisa. E desabafei com minha mãe. Depois entrei em contato com minha pastora e desabafei com ela. E ela disse: missionária, talvez seja para você orar, porque o Senhor revelou para você orar por essa jovem. E a gente conversou por algum tempo. Ela falou sobre algumas coisas que ela tinha visto e que talvez isso tinha alguma coisa que poderia haver de perseguição, algumas coisas na igreja. E pediu para que eu orasse. E eu fui dormir, irmão, que eu estava cansado. Eu fiz uma oração rápida, agradeci ao Senhor pelo dia e fui dormir. Porque no outro dia, pela manhã, eu teria novamente audiências no Tribunal de Justiça. E ao acordar às 5h30 da manhã, orei, peguei a Bíblia, li algum capítulo, li o capítulo 28 de Deuteronômio, e terminei de ler, conversar com Deus, fui conversar com Ele. E após, eu fui me arrumar. E eu coloquei numa pregação, ou foi numa... Assim, eu era colocando um hino, mas de repente foi essa pregação. E essa pregação me chamou a atenção, que quando falou assim, está havendo... Até uma irmã que mandou para mim, a irmã do canal, mandou um vídeo. E esse pastor, eu não sei se é um pastor ou é um missionário, ele disse que está acontecendo algo no mundo espiritual. Algo em Israel, está acontecendo algo bíblico, um movimento espiritual que muitos não querem que a gente saiba. E ele estava comentando, de repente eu ouvi o Senhor falar para mim e disse: aquela imagem que você viu dentro do carro, do ônibus, não se trata de uma mensagem de alguém que esteja correndo risco. Aquela imagem se trata do arrebatamento da igreja. Você viu um ensaio do arrebatamento da igreja. E na mesma hora eu perguntei no meu coração ali, e nem cheguei a pronunciar a minha pergunta, de perguntar ao Senhor: Senhor, Pai, e por que aquela mulher desapareceu a parte de cima primeiro e depois a parte de baixo? Antes que eu pudesse raciocinar essa pergunta para perguntar para ele, ele falou: eu fiz isso para chamar a sua atenção, para você ver que não se tratava de algo natural. Que se ela tivesse desaparecido de uma vez, não ia ser chamada a sua atenção. Você poderia levar um susto, mas talvez ela desceu na parada antes e você tinha achado que estava. Mas eu fiz ali para chamar a tua atenção. E foi justamente, irmão, que quando eu vi só a parte de cima, eu não desgrudei mais os olhos ali daquela outra parte. E o Senhor me confirmou: avisa a minha igreja se preparar, que o arrebatamento está iminente. Amados, queridos irmãos, Deus está tudo preparado para buscar a sua igreja, o Senhor Jesus. Mas o que falta para que o Senhor Jesus venha de uma vez? São muitos que ainda estão por aí,
Pessoas que mesmo dentro da igreja não se converteram. Pessoas que amam Jesus de verdade, mas não conhecem Ele. Porque estão vivendo segundo as suas vontades, não a vontade do Senhor e não segundo as Escrituras. Tem pessoas, irmãos, que estão com muitos anos na igreja, foi batizado, aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, mas é carrancudo, só faz o que dá na telha. E Deus, Ele não gosta de ser rejeitado. Você vê que mesmo Ele amando a Moisés, sendo amigo de Moisés, Ele disse: Moisés, tu não vai entrar na terra prometida. Tu vai ver só de longe, mas tu não vai. Sobe ao monte. De lá você vai ver uma parte da terra. Depois morre Moisés. Foi isso que ele fez. Ele não poupou o filho dele, irmãos. Ele vai poupar você, vai poupar a mim. Oh, meu irmão, minha irmã, não é do nosso jeito. É segundo as Escrituras. Não tem jeito, é segundo as Escrituras. Vocês acreditam que tem muitas pessoas pegando a parte das Escrituras e lendo e aceitando só o que lhe convém? Muitas pessoas não estão buscando ao Senhor, se congregando. Você tem que se congregar. Você tem que tomar a Santa Ceia. Não, missionário, o pastor é isso, a pastora é aquilo, acontece muitas coisas erradas. O Senhor falou, irmãos, para a gente se manter firme. Para a gente se manter firme. O que eu entendo no meu coração é que você tem que se congregar, tem que buscar uma igreja, não uma denominação, uma placa. Deixa disso. Você tem que tomar a Santa Ceia. Você tem que buscar Jesus. Você vai encontrar um lugar que você possa se sentir bem. Ah, mas o pastor hoje em dia, os pastores roubam. Isso, meu irmão. O Senhor Jesus já sabia disso. Ao ponto que ele disse que os pastores que só se preocupavam com a gordura das ovelhas, irmãos, isso já acontece há muito tempo. E acontece essas coisas, esses pastores, pessoas que se desviam, pessoas que não querem aceitar Jesus, pessoas que estão lá dentro como pedra de tropeço, para resistir você e você ficar sem buscar o Senhor. Ah, irmã, eu busco na minha casa. Irmãos, o que eu sinto de Deus, o que eu sinto da parte de Deus, é que nós devemos nos congregar. Nós devemos estar numa aliança com Cristo, o corpo. Você já foi... Você vai numa igreja, eu não gostei da pregação hoje, mas amanhã você vai de novo, tem uma palavra que vai falar contigo, vai te limpar, vai te purificar. Você tem que estar lá dentro da casa. Você acha que Noé não sofreu dentro daquela arca? Com os animais, cuidando dos animais, fazendo comida, as famílias ali, eles não tinham briga, eles não tinham alguma coisa? Mas eles tinham que estar lá junto. É a casa do nosso Pai. E quem faz a obra não é você, não é eu, é na força, e não é esculhambando o pastor, nem brigando com ele. De quem é o problema? O problema é de Deus, não é seu. Apenas ore. Seu pastor não tem dado testemunho, ore para o Senhor, que Ele vai resolver. Pai, eu estou aqui na sua casa. Mas olha o que está acontecendo. Quem vai resolver é o dono da obra.
Quem vai resolver a questão na sua vida é o dono da obra, irmãos. Jesus, amados, ele se preocupa com os detalhes. Ele se preocupa com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Jesus, ele tem interesse de estar no seu dia a dia. A palavra de Deus diz que a gente tem que reconhecer ele no nosso caminho. Ele vai nos direcionando. Eu lembro uma vez, aí foi nas políticas, na última política que teve, eu estava indo para a faculdade, e o Senhor disse assim: fecha a porta do teu quarto. E eu disse, aí eu lembrei, porque eu lembro que eu fechava a porta do meu quarto, porque tinha uma sobrinha aqui na minha casa que ela era maligna, ela acabava mexendo nas minhas coisas, e mexendo no meu quarto, em algumas coisas. Depois ela batia foto com o meu próprio celular, depois eu via as fotos que ela batia, mexendo nas minhas coisas. Mas ela tinha viajado, e ele disse: fecha a porta do teu quarto. E eu parei, foi na quinta-feira. Eu disse: não, mas a minha sobrinha não está aqui, ela já foi embora. Eu fui embora, fui para a faculdade, nem liguei. Na sexta-feira, saí novamente, eu estudava à tarde nessa época. Aí eu fui saindo e ele, do portão: fecha a porta do teu quarto. E eu fiquei assim com aquele pensamento, e teimei, irmãos, e fui embora. Não, Senhor, não precisa. Tá. No domingo eu fui para a igreja e eu tinha comprado uma blusa. Eu comprei uma blusa preta e tinha usado ela só uma vez, e tinha lavado e tinha já colocado na porta do guarda-roupa para usar no domingo. E quando o domingo chegou, a minha irmã, outra minha irmã que estava aqui em casa, foi trabalhar em política para o interior. Ela não sabe disso, pode saber do vídeo agora porque eu estou falando, se ela ouvir, né? E ela entrou no meu quarto, pegou a blusa que estava na porta do guarda-roupa. Eu revirei meu guarda-roupa, revirei tudo. E não achava, e eu disse: mas Senhor, não estou achando a blusa. E eu cheguei até atrasado na igreja, acabei vestindo outra. Quando eu cheguei lá, meu Deus, estava aqui a blusa. Ele disse: eu falei para você fechar a porta do seu quarto. E você vai ficar caladinho, não vai dizer nada. Porque eu disse: fecha a porta do seu quarto. E eu fiquei murchinha. Porque na mesma hora ele me revelou que ela tinha pegado minha blusa. E ela estava entrando no meu quarto, malinando. Ela chegou, foi na segunda-feira, ela chegou, eu estava lavando roupa, e eu tinha comentado com meu irmão isso, com meu irmão. Ela chegou, aí ela viu que eu estava lavando roupa, ela aproveitou, pegou a blusa e jogou lá na máquina. E ele viu na hora que ela jogou, e a gente sorriu, e eu fiquei quietinha. O Senhor fez isso para que evitasse confusão, briga, disse: fecha a porta do seu quarto. Deus cuida de você. Nos mínimos detalhes, Deus quer participar da sua vida. Deus quer estar junto com você, com a tua família. Ele quer ter participação, irmão, da sua vida. É nos detalhes pequenininhos. Ele é amigo, ele é companheiro. Deus não é só o Deus lá do domingo na igreja, não. Deus é o Deus do momento, a cada segundo está ali. Deus, ele coloca você para dormir, ele te dá revelação, ele te dá sonho, ele te cura, ele cura a tua família, ele te salva, ele te liberta. Ele é no seu dia a dia. Você dizer: pai, eu não tenho o que comer hoje, ele dá um jeito. Manda alguém lá na tua casa. Eu estava no fórum, lá no Tribunal de Justiça, e eu tinha que atravessar uma avenida. E eu estava correndo porque o sol estava tão quente. Eu ia com meu colega assim do lado. Quando eu coloquei o pé na faixa para atravessar, parou um carro, riscou o carro e abriu a porta. Sara, eu nem conhecia direito esse colega. Sara, entra aí. E é Deus que providencia tudo. E ele já me deixou próximo à minha casa. É Deus que cuida de você, irmãos. Convide o Senhor para a sua casa, para o seu dia a dia, para o seu trabalho.
E olha o lugar que você vai pisar, viu? Colocar os pés. Porque aonde você for colocar os pés, Deus vai olhar. Você tem que saber se Deus entraria ali. Se ali Deus estaria satisfeito de estar ali com você. E é por isso que ele disse, não assente na mesa dos escarnecedores, nem ande nos seus caminhos. Porque como é que ele vai estar lá junto com você? Amém? Mateus 24, 37, 38, 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. E até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como você vai fazer um casamento, programar uma festa no meio de aflição, de tribulação, de confusão? A vida seguia normalmente. Foi isso que Jesus falou. Foi isso que o Senhor me revelou, aquela mulher desaparecendo ali dentro daquele ônibus. A vida seguia normalmente. O entendimento daquela mulher ali, ela estava indo para a faculdade, ou estava indo para uma escola. Estava seguindo normalmente. É assim que vai chegar a vinda do Filho do Homem. O povo casando e davam-se em casamento, programando, fazendo festa, cuidando do seu... E não viram. Não viram quando não entram na arca. Quando eles perceberam, já estava a água inundando tudo. E morrendo. E é isso que está acontecendo. Se desperta. Desperta você que está dormindo na tua casa. Ah, amanhã eu acerto. Amanhã eu vou. Que história de amanhã. Jesus pode chegar nesse momento para você. Ou para nós todos. Aceite o Senhor Jesus como Salvador. Aceite Jesus. Te saia deste vício de droga, de vício de prostituição, de mentira, de infidelidade com a tua mulher, de infidelidade com o seu marido, se prostituindo, fazendo coisas que a Bíblia condena. Olha a sua conduta. Como você está? Eu vou te fazer uma pergunta. Não precisa responder. Faça essa pergunta para você mesmo. Se você fosse Deus, como você faria, julgaria a sua conduta? Pessoas que estão na sua pele, na sua conduta. Ou outra, você acha que está preparado para o grande dia? Deus não está vindo buscar a igreja só porque está com saudade dos irmãos, não, que Ele fala com a gente direto. Deus conversa comigo, sorri comigo. Deus está buscando, vai vir buscar a sua igreja para dar um basta nessa prostituição toda, nessa roubalheira toda, nessa prostituição, nessa coisa maligna, nesse pecado imundo que está o mundo inteiro. Homens ao qual são casados, têm a família, abusa dos seus filhos, mulheres traindo os maridos, crianças sendo estupradas, abusadas. Olha, irmãos, quantos homicídios de mulheres. E quem matou o homem que casou, que até então a mão dele servia para acariciar o seu rosto, para dizer que amava. E estão mortas agora no cemitério, enterradas. Seus filhos estão em orfanatos, estão em tutelares de menor.
Outros estão aí jogados no mundo das drogas, na rua, zanzando agora, no meio da rua. Pessoas que não conseguem se libertar desses vícios, tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E Deus está em tempo de explodir. Mas o que Ele quer? Que você se converta. Ele diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que todos se convertam. Eu não quero perder nenhum. Deus faz festa é quando um justo vai direto para casa. Porque lá é o nosso lugar. Amém? Ou você acha que a forma como você convive, a sua conduta te leva direto para o céu, irmão? Ou você quer ir para aquele fogo eterno? Viver com Satanás ali, os demônios, no inferno, um fogo que não se acaba, que não se acalma. Bicho ruindo, entrando no seu corpo, furando o seu nariz, entrando, demônios estuprando, abusando, cortando cabeça, destruindo. E você viver ali, e olha, muitos testemunhos de pessoas que foram arrebatadas, foram até o inferno. As pessoas que estão lá estão conscientes. O próprio Senhor Jesus falou lá sobre a morte do rico de Lázaro, contou lá em Lucas, que ele falou que o homem de longe reconheceu Lázaro, que estava no seio de Abraão, e pediu que pelo menos ele tocasse com a pontinha do dedo a língua dele, que estava em chama, em tormento. Você quer ir para lá? Aceite ao Senhor Jesus, se converta, busque ao Senhor, se congregue, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja. Não fique emburrado na sua casa, não. O Senhor precisa de você na casa dele. Nós temos que ir lá para nos alimentar. Depois, irmãos, eu vou contar um testemunho a qual eu passei 15 dias conversando com o Senhor em um monte. Inclusive eu estou até escrevendo um livro. Ele me levou ao monte, e qual Deus me revelou coisas lindas, maravilhosas, que está na Bíblia, maravilhosa a respeito da igreja, do alimento. E ele me fazia pergunta, e eu perguntava as coisas para ele, ele me dizia. Eu perguntei, irmão, tanta coisa, e ele me respondeu. E eu estou colocando todas essas perguntas e respostas no livro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus nesta hora, te dando graça pela oportunidade. Pai, em nome de Jesus, papai, abençoa a Tua igreja, nos purifica, limpa o nosso entendimento, tira tudo que não é Teu, Senhor, da nossa vida, da nossa casa. Derrama a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza. Pai, tira todo engano do nosso entendimento, todo espírito de engano. Muitos espíritos malignos estão enganando a muitos, que acham que está no direito, que está tudo correto. A Tua palavra mesmo diz que muitos chegarão naquele dia e vai dizer: mas eu pregava em Teu nome, pessoas eram curadas, e o Senhor Jesus vai dizer: apartai de mim, vos maldito, que eu não vos conheço. Ó Senhor, tenha misericórdia do Teu povo, da Tua igreja. Liberta este homem, Senhor, que é obreiro da igreja, que está ali, Senhor, como uma coluna, mas está fazendo tudo errado, está se prostituindo. Porque a Tua palavra diz que aquele que desejar, não precisa nem tocar, já pecou, já adulterou no seu coração. Eu lhe peço, olha para esta mulher, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, com a sensibilidade, ensiná-la a se vestir, ensiná-la a se posicionar como uma serva Sua, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus poderoso, nos liberta, Senhor, do nosso egoísmo, de achar que está tudo perfeito no nosso entendimento,
porque a tua palavra diz que temos que servir o Senhor, como se diz nas Escrituras. Não é como nos convém. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua revelação maravilhosa. E abençoa, Senhor, cada um do canal. Vai abençoando suas famílias, libertando, Senhor, que precisa de libertação, de cura. Eu profetizo em nome de Jesus, minha irmã, que Deus vai abrir as portas para a sua filha arrumar um emprego. Para o seu filho que está desempregado, seu marido, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai providenciar, porque Deus é fiel. A sua fidelidade é o nosso escudo. Que Deus o abençoe, irmão. Muito obrigado. E vamos nos preparar para a vinda do Senhor. Amém? Amém.